Irmãos queridos, nós vamos abrir a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versos 29 e 30. Romanos 8, 29 e 30. Esse texto traz para nós o que nós chamamos dos elos da graça. Esse texto revela para nós o grande projeto de Deus, o eterno projeto de Deus na nossa salvação. Há muitos irmãos que, mesmo tendo crido no Senhor Jesus, ainda ficam inseguros com respeito à sua salvação. Muitas vezes instáveis, com medo. E esse texto oferece para nós uma segurança inabalável, não uma falsa segurança, porque esta é perigosa. A pessoa pensar que está salva, sem ter crido no Senhor Jesus Cristo, é um grande risco. A pessoa que acha que está salva, sem ter sido regenerada, é um grande risco. Mas a pessoa que foi salva, regenerada, rendeu-se a Cristo, e não desfrutar desta segurança e dessa certeza, é também um grande risco. É deixar de usufruir algo que temos da parte do próprio Deus. Então, atente para esta leitura. Porque, ou porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Chama a sua atenção para esse fato que este plano foi feito na eternidade. E vai de eternidade a eternidade. Porque se Deus nos conheceu de antemão e nos predestinou, e a Bíblia diz que foi antes da fundação do mundo, então esse plano foi feito no céu, antes do universo ser criado, antes de todas as coisas existirem. Foi lá na eternidade. A glorificação, embora aqui no versículo 30 esteja colocada no pretérito perfeito, como um fato consumado, dar-se-á historicamente no último dia, quando Jesus voltará, inaugurando novamente o tempo eterno. Então eu chamo a sua atenção que a sua salvação foi planejada por Deus na eternidade, se desenrola na história e se consumará no último dia, quando Jesus voltar. E quando ele voltar, ele vai se assentar no seu trono, vai julgar as nações, os seus entrarão na bem-aventurança eterna, os que o rejeitaram entrarão numa penalidade eterna, e então o tempo acabou. Inicia novamente a eternidade. Há 5 verdades aqui que precisam ser enfatizadas com todo o vigor. A primeira verdade, no verso 29, é-nos informado que Deus nos conheceu de antemão. Esta expressão tem um significado muito claro. A palavra conhecer, este verbo conhecer, traz a ideia, tanto na língua hebraica quanto na língua grega, de um conhecimento não teórico, mas de um conhecimento prático. E esta palavra foi usada, por exemplo, no Antigo Testamento, para a mais íntima das relações entre o marido e a esposa. Conheceu Adão a Eva. Isso significa que Deus amou você de antemão. Quando que Deus amou você? No dia que você nasceu? Quando Deus amou você? Quando você deu os primeiros passos? Quando Deus amou você? Quando você passou a ter consciência? Quando Deus amou você? Quando você realizou alguma coisa boa na vida? Não. A Bíblia diz que Deus conheceu você e amou você
antes mesmo dele criar o universo. Agora pense comigo, Deus não tem, como você e eu, necessidade de conhecer as coisas paulatinamente, progressivamente. Deus conhece tudo no seu eterno agora. Então, quando Deus amou você de antemão, Ele já sabia e já via que você e eu estávamos caídos em delitos e pecados. Ele não amou-nos por causa da nossa virtude, por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. A causa do amor de Deus por você não está em você, não está em mim, está nele. Ele nos amou porque Ele é amor. Ele opta em nos amar, não por causa de nós, mas apesar de nós. Em outras palavras, o amor que Deus tem por você não é um amor causado por quem você é e pelo que você faz. Este amor é causado por quem Deus é. Ele é amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, foi Ele quem nos amou primeiro. A Bíblia chega a dizer: com amor eterno eu te amei, e por isso com benignidade eu te atraí. A primeira coisa importante para você entender é que Deus ama você, mas Ele não passou a amar você, Ele ama você desde sempre, desde toda a eternidade. Nunca houve um tempo, nem mesmo na eternidade, se é que poderíamos usar essa expressão, que Deus tinha deixado de amar você, ou ainda não tinha amado você. O amor dele por você é eterno. Eu queria que você refletisse sobre isso, para você começar a entender quão maravilhosa é a sua salvação. Segunda verdade, ou segundo elo dessa corrente dourada da graça, está aí no versículo 30. Aos que Deus predestinou. O que significa a predestinação ou a eleição divina? Significa o seguinte: que esse plano e esse projeto da sua salvação não começou na terra, mas sim no céu. Não começou com você, mas sim com Deus. Não começou no tempo, mas sim na eternidade. Algumas pessoas pensam da seguinte maneira: bom, Deus me escolheu, ou me predestinou, ou me elegeu, porque Deus previu que eu ia crer em Jesus, então Ele me escolheu. Mas sabe o que a Bíblia diz? Atos 13:48. Todos quantos foram destinados para a vida eterna, creram. De tal maneira que a causa da escolha divina não foi a sua fé. A sua fé é resultado da escolha divina. Você não foi escolhido porque você creu. Você creu porque foi escolhido. De tal maneira que a fé não é a causa da escolha, a fé é consequência da escolha. É isso que a Bíblia ensina. Segundo, algumas pessoas pensam o seguinte: bom, Deus me escolheu porque Ele viu a minha santidade. Sabe o que a Bíblia diz lá em Efésios 1:4? Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis, e não porque éramos santos e irrepreensíveis. De tal maneira que a santificação não é a causa da escolha, a santificação é o resultado da escolha. Deus não escolheu você porque você era santo, Deus escolheu você para você ser santo. Uma das maiores dificuldades que as pessoas têm de aceitar ou de acolher esta gloriosa verdade, é dizer: não, mas se você acha que uma pessoa pode ser eleita por Deus, então ela pode viver a vidinha que ela quiser viver e está tudo certo com ela. Nada mais longe da verdade, nada mais contrário à Bíblia. Deus nos escolheu não
no pecado, mas Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus nos escolheu para a santificação. A única evidência que você é um escolhido de Deus, que você é uma pessoa salva, é se você está buscando a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Outras pessoas dizem: bom, Deus me escolheu porque Deus viu em mim boas obras. Sabe o que a Bíblia diz em Efésios 2:10? Nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, de tal maneira que as boas obras não são a causa da escolha divina, as boas obras são o resultado da escolha divina. Deus não escolheu você por causa das boas obras, Deus escolheu você para as boas obras. Então esse é o segundo elo desta gloriosa corrente da graça. Mas aí vem o terceiro elo: aos que Deus predestinou, porque veja você, Deus predestinou você eternamente, antes da fundação do mundo, em Cristo, para você ser santo, para você crer, para você praticar boas obras. E agora ele diz o seguinte: aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. O que significa isso? Significa que aqueles a quem Deus escolheu são chamados. Não há solução de continuidade nesse projeto. Não há possibilidade desse plano ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Pensem vocês então, irmãos, na gloriosa e bendita segurança que nós podemos desfrutar. Agora, todos vocês, à luz das Escrituras, devem saber que há dois chamados distintos. Há um chamado geral e há um chamado específico. Há um chamado dirigido aos ouvidos e há um chamado dirigido ao coração. Jesus Cristo disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Jesus Cristo disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Em outras palavras, houve um momento que você e eu que estamos aqui, ouvimos a voz do Divino Pastor, e quando nós ouvimos a voz do Evangelho, o que aconteceu? Deus tirou o tampão dos nossos ouvidos, Deus tirou a venda dos nossos olhos, Deus foi lá e tirou o coração de pedra e deu um coração de carne, e de repente, seus olhos espirituais foram abertos e você se rendeu aos pés do Salvador. Tudo isso foi obra dele. É Ele quem realiza em você e em mim o querer e o realizar. O arrependimento é dádiva dele. A fé é dádiva dele. A regeneração é uma obra dele. Tudo o que acontece de ponta a ponta da nossa salvação é obra dele. Para quê? Para que toda a glória seja dada a ele. Deus chama. E se nós tivéssemos nesta manhã a oportunidade de ouvir o testemunho de cada pessoa que está aqui, nós ouviríamos histórias lindas. Alguém caminhando pela rua, encontra um folheto amarrotado e sujo, pega esse folheto, lê, e essa mensagem entra no seu coração. Alguém em casa de madrugada, desesperado, liga a televisão, uma mensagem, aquilo entra no coração, ela é convertida. Uma pessoa pega um livro e recebe um livro de presente, abre, lê, aquela mensagem entra no coração e essa pessoa é convertida. A pessoa escuta um hino e esta mensagem entra no coração e ela é convertida. Você escuta um sermão e essa mensagem entra no coração e você é convertido. Deus chama, e chama eficazmente, porque a voz de Deus é poderosa. Chama na rua, chama no hospital, chama em casa, chama no campo de futebol, chama na boate, chama no bar da esquina, chama no CTI, chama na hora que você está fazendo uma festa ou na hora que você está num vale escuro, ele chama, e a voz dele é irresistível. Eu estava um dia, numa segunda-feira, lá em Vitória, no gabinete pastoral, quando entrou um senhor, bateu a porta, aliás, e disse: eu posso falar com o senhor? Eu falei: claro que pode. E ele se apresentou e disse: eu me chamo Ricardo,
E eu estive aqui na igreja ontem, no domingo. Eu disse para ele: você é muito bem-vindo, Ricardo, é um privilégio ter você aqui. E ele olhou para mim e disse: mas eu não vim participar do culto. Eu perguntei: mas então você veio fazer o quê? E ele disse: eu era um assaltante. Eu vim aqui ontem roubar um carro. E eu perguntei: mas o que é que houve? Os carros ficavam estacionados na rua, em frente ao templo. Ele me disse: enquanto eu estava lá olhando os carros, que carro eu ia levar, eu escutei uma música que saía de dentro do templo. E eu fui atraído irresistivelmente. E do jeito que eu estava com meu revólver 38 na cintura, eu entrei. E quando eu entrei, uma força maior do que a minha me impactou. E eu fui tomado de uma profunda convicção de pecado. As lágrimas arrebentaram os meus olhos. Aquela palavra entrou no meu coração como uma espada poderosa. E eu reconheci o meu pecado e eu me rendi aos pés do Salvador. Fui para casa chorando ontem à noite. Quando eu cheguei em casa, a minha mulher me perguntou: Ricardo, quem te machucou? Alguém feriu você? E eu respondi para ela ontem: pastor, não, mulher, aquele homem que você conhecia morreu. Hoje eu sou um outro homem, eu sou uma nova criatura. Jesus salvou a minha vida. Deus chama. John Newton foi salvo no porão do seu navio, numa tempestade terrível. Ele, que era um homem carrasco, cruel, que comercializava escravos, trazendo-os da África, vendendo-os na América, e ali naquele desespero de uma tempestade, ele clama aos céus e o Senhor o socorre, e ele é convertido, para escrever depois o magnífico hino Maravilhosa Graça. Ele chama aos que Deus predestinou, a esses Deus também chamou. E Paulo vai falar agora do terceiro elo, do quarto elo desta corrente da graça, quando diz assim: e aos que Deus chamou, a esses Deus também justificou. Note você que há uma sequência lógica: conheceu de antemão, predestinou, chamou, agora justificou. Posso lhes dizer que aqui está o coração da Bíblia. Se você não entender justificação, você vai viver uma vida cristã insegura. Eu estava dando uma palestra semana passada e eu fiz essa pergunta para a pessoa que me convidou: você tem certeza da sua salvação? E a pessoa disse: não, acho que não é possível ter isso. E aí ele disse assim: eu sou arminiano. Eu disse: vamos pensar fora da caixa? Vamos pensar fora da nomenclatura? Vamos deixar que a Bíblia fale? Vamos ouvir a voz da Escritura? E aí eu perguntei para ele assim: o que é justificação? O que é justificação? O que significa você dizer: eu fui justificado? O que significa isso? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso. A Bíblia diz que todos nós vamos ter que um dia comparecer perante o tribunal de Deus para dar conta da nossa vida. A Bíblia diz que no dia do juízo os livros serão abertos e nós vamos ser julgados segundo o que estiver escrito nesses livros. Mas a Bíblia diz mais que não tem dessas pessoas que hão de comparecer a esse tribunal nenhuma pessoa justa. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há justo nenhum sequer. Mas a Bíblia diz que quando esses livros forem abertos, teremos elementos lá que hão de ser contra nós, elaborar contra nós, e se levantar como testemunhas contra nós. Por exemplo, as nossas palavras. Vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Quem passa nesse pente fino? Você já xingou alguma vez? Já? Já contou piada imoral alguma vez? Já falou mal dos outros alguma vez? Já perdeu o controle emocional alguma vez? Já contou uma mentirinha alguma vez? Eu pergunto a você: quem passa? Quem passa nesse critério rigoroso? Ninguém.
Mas a Bíblia diz que nós vamos dar conta pelas nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, seu marido não viu, sua mulher não viu, seu vizinho não viu, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a lei não viu. Deus estava lá. Quem de nós receberia o carimbo inocente ou justo diante desse critério? Ninguém. Ninguém. Mas nós vamos dar conta também pelas nossas omissões. A Bíblia diz: se você sabe que deve fazer o bem e não faz, isso você está pecando. Quantas vezes nós não fazemos o mal, mas deixamos de fazer o bem? Quantas vezes você deixa de ajudar alguém quando você podia ajudar? E no dia do juízo, Jesus Cristo vai julgar as nações pelo pecado de omissão. Estive com fome e não me deste comer, estive com sede e não me deste beber, estive nu e não me vestiste, estava forasteiro e não me abrigaste, estava doente e não fostes ver-me, prisioneiro e não fostes me ver. E aí você pode pensar: bom, mas eu não conhecia essas pessoas, e Jesus Cristo, todas as vezes que você deixa de fazer uma delas, a mim você deixa de fazer. Quem passa por esse pente fino do juízo de Deus? Ninguém, irmãos. Mas o que é mais grave, a Bíblia chega a dizer que você e eu vamos ser julgados no dia do juízo pelos nossos pensamentos, pelos nossos desejos, pelas nossas motivações. E preste atenção nisso: nenhum tribunal da terra tem competência para julgar foro íntimo. Você chega diante de um juiz e acusa: você está sentindo isso? Não, o senhor não pode me acusar disso, o senhor não está vendo meu coração. O senhor pode me julgar o que eu fiz, não o que eu senti, não o que eu pensei. Porque ninguém conhece o que você sente, o que você pensa, a não ser o próprio Deus. Eu não sei se vocês já leram a Bíblia nessa perspectiva em Romanos capítulo 7. Paulo, quando está argumentando a questão do pecado, ele diz que foi o 10º mandamento do decálogo que deixou nele a convicção de que ele era pecador. Mas por quê? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos objetivos, que qualquer tribunal da terra pode olhar, legislar e julgar. Não terás outros deuses, não farás mais de cultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, guarda o dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer pessoa olha e julga. Qual é o 10º mandamento? Não cobiçarás. Quem vê cobiça? Só Deus. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e estar com o coração tomado de cobiça, pois o tribunal de Deus julga foro íntimo. Quem escapa? Quem escapa? Você teria coragem de contar para todo mundo o que você pensou essa semana? Teria? Passou pela sua cabeça algumas coisas muito assim esquisitas? Você tem vergonha até de você mesmo? Se Deus vai nos julgar por esses critérios, e vai, quem escapa? E a resposta é absolutamente ninguém. Ninguém. Aí você pode até argumentar: bom, se o negócio é assim, então eu estou frito, então não tem saída para mim, então ninguém vai ser salvo, então é impossível ser salvo. E se você raciocinou dessa maneira, você está de parabéns, porque é exatamente assim. Impossível. Sabem por que é impossível, irmãos? Porque o critério para entrar no céu é ser perfeito. Vocês sabiam disso, claro. Gente imperfeita não pode entrar no céu. Se entrar um pecado no céu, o céu não é mais céu. Deus expulsou do céu um anjo de luz por um pecado. Você acha que ele deixaria você e eu entrarmos lá assim, com tantos, com milhares? Porque se você fosse uma pessoa extremamente boa, a pessoa melhor
da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, do Brasil, da América do Sul, da América Latina, do planeta, você fosse a melhor pessoa do planeta, você ainda seria pecador, pecadora. Talvez você tenha argumente assim, bom, mas eu acho que não é justo, porque eu sou uma pessoa boa, faço muita coisa boa. Se eu botar na balança entre o que eu faço de bom e o que eu faço de ruim, eu acho que vai pesar mais o que eu faço de bem, porque eu sou uma pessoa boa, sou um bom filho, um bom pai, um bom patrão, um bom marido, um bom esposo, um bom pai, um bom crente, um bom cidadão. Eu tenho muita coisa boa na minha vida, é verdade, porém você tem também muita coisa que entristece a Deus, chamado pecado. E eu vou dizer mais, você só acha que você é uma pessoa boa, porque quando a gente vai se afastando da luz, afastando da luz, afastando da luz, a gente não vê as manchas da nossa vida. Mas quem pode comparecer diante daquele que é santo, 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 e bater no peito e dizer, eu sou uma pessoa boa? Impossível. Voltemos ao assunto então, justificação. Se você fizer 10 coisas boas e fizer uma coisa ruim, aquela coisa ruim estragou as 9 boas, as 10 boas. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Bom, eu espero que esse tipo de argumentação tenha levado à compreensão de todos nós, de que então nós estamos encurralados por nós mesmos. Não tem jeito. Eu não posso salvar a mim mesmo. Se você chegou a essa conclusão, então nós chegamos ao ponto central. É verdade, eu não posso salvar a mim mesmo. Mas aí entra a gloriosa verdade que o que eu não posso fazer, Deus fez por mim. De que maneira? Ele mandou o seu filho, seu único filho, ao mundo como seu substituto, como seu representante, como seu fiador. E a Bíblia diz que quando Jesus estava lá na cruz, o próprio Deus Pai pegou os seus pecados, as suas mazelas, as suas iniquidades, as suas transgressões e lançou todas elas sobre o seu filho. De tal maneira que ele foi carregando sobre o seu corpo no madeiro os seus pecados. E quando ele estava lá naquela cruz, ele pega esse escrito de dívida que era contra você, os seus pecados, anula-os, rasga-os, encrava-o na cruz e dá um brado, está pago, está consumado. Você que crê em mim agora está quites com a lei, está quites com a justiça, você aqui não deve mais nada. Em outras palavras, Deus não colocou na sua conta a sua dívida, Deus colocou a sua dívida na conta do seu filho, o seu filho lá na cruz pagou essa dívida, não com ouro, não com prata, mas com o seu sangue, e agora a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Em outras palavras, Deus vai lá na sua conta, no tribunal do céu, e deposita toda a justiça do seu filho na sua conta. Por que isso? Porque justificação não é algo que Deus faz dentro de você, justificação é obra que Deus fez fora de você, lá no tribunal do céu. Justificação não é um processo, é um ato jurídico, legal, forense. Justificação não tem graus, não existe uma pessoa mais justificada do que outra. No momento que você creu no Senhor Jesus, você é declarado justo, nenhuma condenação a mais para você que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Não há possibilidade mais de você ser condenado. A pergunta de Paulo é essa: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Resposta: é Deus quem o justifica. Pensa comigo no Brasil, há pessoas que foram condenadas na primeira instância, o que acontece? Ela não é presa, aguarda a sentença da segunda instância, e a segunda instância dá também lá, não é presa, vai para a terceira instância. Ou o contrário, uma pessoa é condenada na primeira instância, ela apela para a segunda, apela para a terceira, apela para a quarta. Quando a Bíblia diz, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem o justifica, está querendo dizer o seguinte, não tem chance de apelação.
Por quê? Porque o Supremo Juiz já diz que você está justificado. É o Supremo Pretório Divino que já disse, não tem mais culpa. Não tem mais alguém acima para apelar, para dizer, não, você é culpado. Não, aquele que está no máximo, no topo, está dizendo que não tem mais condenação aqui. Você foi declarado justo, porque a sua dívida já foi paga, e a justiça daquele que é justo foi posta na sua conta. Paulo pergunta, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu? Ou antes que ressuscitou, o qual está à destra de Deus, e também intercede por nós. Eu fecho aqui. Está dizendo o seguinte, o justo morreu pelo injusto, e a justiça do justo foi colocada na conta do injusto, de tal maneira que o injusto é declarado justo, por causa da justiça do justo, depositada na nossa conta que somos injustos, então nós estamos justificados. Conclusão? E aos que Deus justificou, a esses Deus também glorificou. O verbo está no pretérito perfeito. Pretérito perfeito é fato consumado. Embora a glorificação se dará no futuro, na segunda vinda de Cristo, quando os mortos restarão com corpo de glória, e os vivos serão transformados e arrebatados para encontrar Jesus nos ares, na mente de Deus e nos decretos de Deus, isso já é um fato consumado. Na mente de Deus, você que foi amado, predestinado, chamado, justificado, já está no céu. Bendita salvação, gloriosa segurança. Os elos dourados da graça não podem ser quebrados. Curva sua fronte, vamos orar. Receba a nossa gratidão, ó Deus, pela Tua palavra, pela segurança que nós temos em Jesus, por esta salvação gloriosa que foi planejada na eternidade, foi executada no tempo e há de ser consumada de forma plena e total na glorificação quando Jesus voltar. Receba o nosso tributo de louvor por tão grande salvação e aplica a Tua palavra ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Amém.